O deputado pastor Marco Feliciano possui um projeto de lei. Ele causa isso nas pessoas. Ele possui um projeto de lei para obrigar as escolas públicas e privadas a ensinar o criacionismo para os alunos. Além disso... Em aulas de ciência. Além disso, sim. em aulas de biologia, ensinar o criacionismo como alternativa da teoria da evolução. Maravilha. Então, já que o assunto é criacionismo e obrigar os alunos a aprender o criacionismo na aula de biologia, vamos aprender alguns deles. Olá, amigo Carlos Ruas. Que criacionismos vamos tratar hoje? Então, meu caro amigo Firula, hoje nós iremos aprender o criacionismo grego e o nórdico. Quem não quer saber como surgiu o mundo? É uma coisa que você, todo mundo quer saber de onde viemos, para onde vamos, né? E a religião, ela traz essas respostas de bandeja para você dormir confortável, abraçado com essa resposta. É um travesseiro. Então, é um travesseiro. Que bonito. É o travesseiro mais macio da sua vida. E a mitologia grega, ela também trazia respostas. E as respostas deles eram: no início havia o caos. E eis que do caos, alama, o homem roubado, assim, né? E eis que do caos surge Gaia, a deusa mãe, a deusa terra, que representa a natureza. Ah, que legal. Gaia bota um ovo e ela era ovípara. Cara, não sei, ela era uma deusa. Entendi. Então tudo é possível. Tá, ok. Né? E ela bota um ovo e desse ovo nasce Urano. Urano nasceu. Urano simboliza o céu. E aí nós já temos céu e terra, que são os ingredientes principais para você, no seu ingrediente de construir um planeta, criar um mundo. Na maioria das mitologias, você precisa primeiro do céu e da terra. Já tem Gaia, já tem Urano. Sim. E aí eles se acasalam e... Mas um era filho dela. Nasceu de um ovo que ela botou. Mas isso daí... que horror. Tem que começar. É que nem não. Adão e Eva, que tem 2 Nossa. filhos homens e eles conseguem ali ter uma nação inteira de hoje 7 milhões de pessoas. Eles acasaram e começam a ter vários titãs, né, que era a primeira geração do panteão grego. Nós temos o Prometeu, que criou a raça humana, nós temos o Atlas, que é o que segura o planeta. E no meio desses titãs, que é a primeira geração, tem Cronos, que é uma das peças principais da mitologia grega, porque ele irá dar origem aos principais deuses gregos, que são os mais conhecidos, os mais famosos, né? Então, a segunda geração depois dos titãs são os deuses. Vale lembrar que Cronos é o tempo, né? E aí tem aquela história que o pessoal conhece mais, que o Cronos comia os seus filhos, deuses, porque um oráculo falou para ele que o seu filho iria matá-lo e assumir o seu lugar no poder. A esposa do Cronos, cansada de parir para o pai engolir, resolve, quando nasce Zeus, ela esconde Zeus, pega uma pedra, enrola no berço e fala: aqui, ó, nasceu mais um. Ele engole uma pedra. Que cara inteligente pra ser um titã, não? O cara chega... É aquele cachorro, né? Nem viu. Não, mas o cachorro sabe quando é um comprimido. E aí o Zeus fica treinando lá pra se vingar e libertar os seus irmãos, bem Rock Balboa. Um dia irei vingar os meus irmãos e matar o meu pai. E ele volta e faz exatamente isso. Ele envenena o pai regurgita os principais deuses que você conhece, que é o Hades, a Hera, Poseidon, os principais deuses saem. Pera. Hera não era esposa de Zeus? Sim. Eles são irmãos? Sim, nasceram Então, quer do dizer, mesmo não pai. só a mãe come o filho... Uma vez que os principais deuses foram libertados, ocorre uma grande batalha pelo domínio do universo entre 2 clãs, 2 grandes poderes lado a lado, querendo dominar o universo. É muito mais divertido que a história bíblica para mim. Assim, tem muito mais ação, adrenalina, batalhas e grandes exércitos. Né? Tirando o apocalipse bíblico, que é show de bola. É a mesma coisa, né? Uma batalha apocalíptica. Tal. E aí os deuses vencem, aprisionam a maioria dos titãs no Tártaro, que é um lugar terrível, assim, se ferrem aí. É terrível mesmo. A minha dentista demora bastante para limpar quando junta aqui no dente. Deuses surgem de maneiras absurdas e diferentes. Por exemplo, Afrodite, que é a deusa do amor, a deusa da beleza. Nossa, eu não quero nem saber como é que ela surgiu. Da mesma maneira que o Zeus matou seu pai Cronos para libertar os seus irmãos, Cronos fez a mesma coisa com seu pai Urano. Ele mata o pai para libertar os irmãos, só que ele arranca as bolas do pai e joga no mar. E no choque das bolas do pai no mar, surge Afrodite, a deusa do amor. Porra, do saco dele nasceu essa gostosa aí? Taca mais saco. Não foi o deus principal que criou a gente, não foi Zeus que criou o homem. Ele terceirizou o serviço. Ele contratou um titã chamado Prometeu para fazer esse serviço. Que era o tio dele. Prometeu, faz aí os humanos. Você prometeu mesmo, né? E o Prometeu fez os humanos.
do barro também, assim como o cristão fez do barro. Olha que interessante, né? Duas religiões que fizeram do mesmo material. Eu acho que um copiou do outro, mas tudo bem. E eles trocavam o telefone. Tô fazendo aqui os ingredientes, já botei céu, já botei terra, tô fazendo o homenzinho do barro, não tá dando liga, o que que é? Bota sangue dá uma liga boa. Essas são as bases do criacionismo grego. Eu falei um pouco resumido, é claro que tem outras vertentes. E o curioso para mim é a mistura da religião com fatos reais. A pedra que o Cronos engoliu existe. Como não acreditar? A pedra tá ali. Entende? Aquela foi a pedra que ele engoliu, né? Tá lá sendo exibida em praça para todo mundo ver. E agora vamos falar de um outro criacionismo, que é o criacionismo nórdico. Os nórdicos estão na moda, né? O Odin aí está voltando com tudo graças à Marvel, né? Ele está mais feliz do que nunca. É verdade, né? O Thor também. O Thor também. O Loki é um deus fraco, segundo os Vingadores. No princípio, havia dois mundos. Muspel e Niflheim. Eram dois mundos. Um só de gelo, um só de fogo. Esses dois mundos, eles se encontravam em algum momento. E o gelo se encontrando com o fogo, que ia correr ali no meio. E olha que curioso, nesse derretimento tinha um gigante adormecido. Ymir. O primeiro ser a existir. Era um gigante Como é que escreve? IMR? YMIR. Ymir. Esse choque desses dois mundos começou a descongelar esses gigantes. Demorou muitos dias para ocorrer o descongelamento completo. Ele era muito grande, né? Ele era muito grande, porém ele poderia morrer de fome nesse processo. Então, eis que surge uma vaca. Plim! Uma vaca. Para alimentar com suas tetas, alimentar o Ymir, para ele não morrer de fome. E quem foi que jogou a vaca lá? É um dogma. Apareceu uma vaca. O Deus acima, né? O chefe dos outros que falaram assim, manda a vaca pra ele. Manda uma vaca lá. Ele vai se ferrar. Departamento de vacas, mande uma vaca. Departamento de vacas. Elas influenciaram os nórdicos, influenciaram os hindus. Eu acho que existe uma teoria da conspiração aí, meu caro amigo Pirula. Os ETs são vacas? Não. Ué, não existe reptilianos? Corta. Oh, meu Deus, tem uma vaca entrando aqui. Eu só disse o que eu achei, eu não sabia de nada. A vaca ficou alimentando o Ymir até ocorrer o descongelamento. E nesse descongelamento, outros gigantes começaram a surgir do Ymir. Assim como a mitologia, deuses surgem do nada, então do suor do Ymir começou a surgir deuses. A vaca lambeu o gelo, surgiu um deus. Aí nós temos uma semelhança com a mitologia grega da primeira geração ser de um tipo, a segunda de outro. A primeira geração são dos gigantes. Os gigantes dominavam o mundo. E quando eles começaram a se procriar e ter filhos, foi a geração dos deuses. E aí surgiu, por exemplo, o Odin, e os deuses mais conhecidos nórdicos surgiram aí nessa segunda geração e ocorreu a mesma batalha pelo poder. Os deuses venceram, o Ymir morreu nessa batalha. Ele era tão gigantesco que a morte dele criou o planeta Terra. E na época o mundo. As partes dele deram origens ao mundo. O crânio é o céu. Por quê? Porque a Terra era plana e tinha uma abóbada em cima, que nem eu falo. Exatamente. O cérebro era as nuvens. O sangue dele virou os rios. Então cada parte dele justifica fenômenos naturais. Ou seja, moramos em um cadáver. Né? Da mesma maneira que as bactérias decompõem cadáver, deve ser mais ou menos isso aqui que a gente está... Exato, somos bactérias. Somos bactérias em um gigante de decomposição. Exato. Né? Nos alimentando dele. Não é muito motivacional, né? Se a gente for parar para pensar. Não, mas é uma boa analogia. Após ouvir o surgimento do mundo segundo a mitologia grega e segundo a mitologia nórdica, se nós formos mais específicos, a mitologia grega era chamada de helênicos, né? Porque era uma religião, e naquela época você era um helênico. E a mitologia nórdica, como chamamos hoje, mas na época você era Asatru. Asatru, exatamente. Asatru. Legal. Então, meu caro amigo Pirula, qual que é a certa para você, para ser ensinada como alternativa à seleção natural? Não sei. Tem que escolher só das duas? Tem que escolher uma, porque só pode ter uma certa. Eu prefiro a dos nórdicos, então, porque eles prometeram acabar com os gigantes e eu não vejo nenhum aí. Então tá certo. E Deus pelo menos eles cumpriram o que prometeram. E Deus prometeu acabar com o mal. Não vejo essa... Junte as peças. Então, eu acho que Odin mandou melhor.
Mas o que eu vejo de mais preocupante, por exemplo, nesses projetos de lei, eu acredito que eles não vão para frente, mas só de estarem propondo esses projetos eu já acho muito preocupante. Assusta. Eu não veria problema em você ensinar o criacionismo que for numa aula de religião, uma aula de, sei lá, voltada para esse tipo de coisa. Na aula de biologia, você tem que ensinar biologia. Ciência, você tem que ensinar ciência. Imagina um projeto de lei que obriga as igrejas a ensinar a seleção natural. Isso pode ser um absurdo para você que frequenta uma igreja. É o mesmo absurdo de um projeto de lei para ensinar criacionismo em uma aula de biologia. A religião, ela trabalha em um sistema diferente, é um sistema de crença. Sabe, não me cabe aqui querer provar se o que havia antes da vaca. Uma religião não se interessa em querer explicar o que havia antes da vaca. As pessoas confundem ciência com sistema de crença. É aquela coisa, como as pessoas não vão atrás de como a pesquisa foi feita, muitas vezes elas acabam só achando que é o cientista que está falando e que a gente tem que acreditar porque é o cientista. Ah, tá. Então como é que a ciência funciona? Já que não é acreditar ou não. Procura, por favor, após esse vídeo, vá no Google e bote método científico. É assim que ela trabalha. Não me cabe aqui agora explicar método científico, é um outro vídeo inteiro só com esse tema. Mas procura aí, Mundo de Bickman, método científico. Eu comecei assim. Eu acho que tem vídeos, se não me engano, ou do Slow, ou do Davi Primata Falante. Enfim, colegas nossos aqui do Blablalogia. Ah, mas seleção natural, evolução é só uma teoria. Esse é um termo muito mal empregado. Porque no popular, essa frase é só uma teoria, virou como se fosse uma coisa, só uma ideia, não sei o quê. É um achismo. É um achismo, né? Mas não mas é. na verdade, teoria é uma coisa muito séria. Muito séria. É o final do método científico. Como, por exemplo, teoria da gravidade. Né? Não adianta você falar, eu não acredito na gravidade, aí você sai voando. Flutua aí. Começa a flutuar. A gente já consegue calcular, decodificar. Se eu atirar um canhão, uma pedra, eu consigo calcular. E é preditivo, esse que é interessante, é preditivo, você consegue prever o que vai acontecer. Por isso que não existe teoria criacionista. Porque não é uma teoria. É acreditar é uma crença. Ou não, é uma exatamente. crença. Tem sistema de crença religioso, tem um sistema científico que é baseado em evidências, beleza? Então você não pode misturar os dois. Você até pode misturar dentro da sua cabeça. Você pode achar isso daí. Mas na escola, não. Foram séculos e séculos para a gente conseguir separar Estado de igreja, porque era uma mistura que quando você botava no caldeirão explodia. Era uma mistura que até nunca... hoje. Historicamente, qualquer um que tem um mínimo de estudo vai saber que essa mistura nunca funcionou. Pega os países hoje que ainda tem essa mistura e vocês vão ver que paizinhos legais. Pois é. Vai lá morar lá. Alguém vai falar da Inglaterra aí. A Inglaterra é uma teocracia, mas ela não funciona dessa forma, tá? Ninguém leva a rainha da Inglaterra como se fosse realmente o Papa da Igreja Anglicana. Nós iremos falar sobre vários criacionismos. Não dá para falar sobre todos num vídeo só. Então nós falamos sobre 2. No próximo vídeo iremos falar sobre mais 2, depois sobre mais 2. Vai ser muito legal isso. Vai ser muito legal. Honesto, acho que vai ser bem legal. E aí você escolhe um que te agrada, que te apetece. Beleza, gente? Então esperamos ter esclarecido um pouco as coisas para vocês, dado a nossa opinião. Esperamos que vocês tenham gostado desta conversa que nós trouxemos hoje. E vai ter mais depois. E vai ter mais depois. E até o próximo Curiosity.